Bater o nosso papo do dia. Ai, ai, ai. Quem aí tem dificuldade em falar não, hein? Não, quero a sua participação. Conta aqui pra mim, mas seja sincera, viu? Seja sincero você aí que tá assistindo. Ai, Samara, eu tenho dificuldade em falar não. Ou não, e eu não ligo, eu falo não na cara dura, na lata, né? Doutor Arnon de Mello, psicólogo, está aqui com a gente hoje. Seja bem-vindo, doutor. Obrigado. Sempre um prazer tê-lo aqui, viu? Poxa, o prazer é todo meu. Doutor é das antigas, já é de casa, né, doutor? É. E esse assunto, quando a gente fala, né, parece que é um assunto simples. Poxa, fala não, né? Mas por que a gente tem tanta dificuldade em falar essa palavrinha tão pequenininha? Olha, Samara, na realidade, eu penso que a dificuldade de falar não, ela está muito ligada a um problema de afetividade. Olha! Né? E esse problema de afetividade não muito bem trabalhado vai gerando no indivíduo uma deficiência em relação à sua própria imagem. Em contrapartida, ele vai tendo toda a sua vivência, né, a sua estrutura de personalidade sendo prejudicada. Olha só! Você vai perceber que a maioria das pessoas que tem dificuldade em falar não, elas assim o fazem por quê? Porque elas desejam de uma forma ou de outra agradar. Ou seja, todo mundo, elas né? sentem a necessidade de autoaceitação, sentem necessidade de ser aceita. E muitas vezes, para ser aceita, então ela vai sim, 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 mesmo sabendo e agindo desta maneira, ela pode estar prejudicando a si mesma. Então, ela abdica da sua própria vontade, das suas próprias necessidades para estar agradando o outro, confundindo assim com a ideia e dessa forma ela vai ser mais aceita e ela vai expandir-se socialmente, psicologicamente, o que na realidade não é o fato. A verdade é que dessa maneira ela está agindo de uma forma que não é assertiva e vai trazer, com certeza, sérias consequências. É, a frustração. Exatamente. Né? Vem a frustração após você não conseguir dizer o não. Até a gente se cobra muito. Poxa, poderia ter falado não. Poxa, poderia ter dito tal coisa, né? A gente não consegue ali na hora. Eu falo, gente, porque eu me encaixo nisso. Eu tenho muita dificuldade em falar não. E assim, a gente quer falar às vezes na hora, depois vem uma resposta. Poxa, eu poderia ter feito isso, né? E é tão simples, doutor. Às vezes eu acho que falar não é libertador em algumas situações. Exatamente. Eu acho que nós não podemos dizer não para tudo. É verdade. Mas tem algumas situações que são necessárias. É necessário. E se nós não fizermos assim, é prejudicial para nós mesmos. É verdade. Então, a psicologia, a religião, a própria filosofia explica é importante nós estarmos sempre vivendo em função do outro. É verdade. Isso é importante. Mas nós também não podemos nos esquecer e antes de nós vivermos e estarmos vivendo em função do outro, nós precisamos viver em função nossa. Colocar a gente em primeiro lugar. Em primeiro lugar, isso não é uma questão, isso é egoístico. Não, não. Isso é necessário. Não é à toa a Bíblia fala amar ao seu próximo como a ti mesmo, ou a si mesmo. Então, eu preciso me conhecer, eu preciso saber quem eu sou, eu preciso saber qual é a minha identidade, sabe? Para eu possa estar funcionando da melhor maneira possível. Com certeza. E nem sempre dizer sim para tudo é a melhor maneira de funcionar. É verdade. E é aquela coisa, né, doutor? É impossível agradar todo mundo, né? Sempre. Você pode falar sim para tudo, sempre vai sair alguém chateado, né? Então a gente se colocar em primeiro lugar, e eu falo assim, não só, por exemplo, no trabalho, né? Na vida amorosa, mas até para as crianças, né, doutor? A gente tem essa dificuldade em falar não para as crianças. Se você parar para analisar, nós vamos perceber que uma das grandes dificuldades na atuação dos jovens hoje é exatamente essa falta do não. É verdade, né? Sim para tudo. Não gera conflito. E criança, adolescente, ele precisa ter os conflitos para aprender a trabalhar, porque depois ele vai sair para a vida. E nós sabemos perfeitamente. É isso que eu ia falar.
A vida é conflituosa, Exato. constantemente. Aí a criança, o adolescente, tem sim pra tudo. Primeiro não na vida dele, foi fazer uma entrevista de emprego. Não. E Aí ele já desanima. se frustra, né? Isso quando recebe vários não um atrás do outro, tem uns até que se matam. É reflexo disso, doutor? Por exemplo, adultos que não todos, né? Mas adultos que não conseguem falar não. Pode ser reflexo dessa infância, dessa adolescência? Nós vamos perceber o seguinte, geralmente, adultos que não conseguem falar não, pode avaliar o passado, a criação dele e tem algum tipo de probleminha lá relacionado à família, você está entendendo? De uma forma ou de outra, ou não foi muito bem trabalhado, não foi muito bem aceito, ou até era aceito, mas não via dessa forma. E aí ele vai gerando os próprios conflitos, né? E depois sai do seio familiar, vai para a escola, e a necessidade de aceitação, a necessidade de enturmar-se, você está entendendo? E aí ele vai aceitando uma coisa, vai aceitando outra, e ele precisa achar o espaço dele. Infelizmente, sendo bom ou não, num determinado momento ele entende que se ele falar sim para tudo, ele achou o espaço. Perfeito. Só de forma errada, né? Isso não está certo. E aí ele permanece nesse espaço, se possível, a vida inteira. Olha só. Né? Vai crescer profissionalmente muitas vezes, vai passar por várias situações, mas sempre agindo da mesma maneira, porque na cabeça dele, se ele falar não, ele vai estar perdendo amigos, ele vai estar ferindo pessoas, vai estar perdendo oportunidades. E não é bem assim, né? O não. Quanto é necessário não em algumas situações. Eu falo sempre, e o não, você disse, inclusive, ele é libertador. É muito. Né? Imagina, você não quer estar num lugar, você não quer fazer tal coisa. E não tem nada mais libertador de você falar assim, não quero, não vou, não quero, por quê? Porque não. Não, o poder do não. Eu falo para meus filhos que o privilégio de chegar na idade que eu estou é exatamente esse. Né? Tô nem aí, eu posso falar não. Verdade. E outra coisa, eu falo assim também, né? Depois que eu descobri o não sou obrigada a nada, Exato. Né, doutor? Não Exatamente. sou, por que você não? Porque eu não quero. Porque eu não estou afim, tudo bem, né, doutor? Tudo bem. Não faz mal nenhum. Eu acho que essa ideia de que eu não posso falar não, ou eu tenho que conviver bem com as pessoas. Olha, conviver bem com as pessoas não significa que eu preciso dizer sim sempre. Exato. Conviver bem no meio profissional não significa que eu vou dizer sim sempre. Sabe? Conviver bem significa que eu vou saber fazer o equilíbrio das coisas. Verdade. Né? Momento do não é não, momento do sim é sim. E assim eu vou desenvolvendo a minha própria personalidade. Quem estiver gostando, permaneça do meu lado. Verdade. Quem não estiver gostando, não vai... Exato. Não tem que ser feito. E no eu meio preciso disso, ser eu. Exato. E no meio disso, você tem que ponderar, né? Onde você vai usar o sim ou não. Ou até o talvez. Exatamente. Né, doutor? Talvez eu vou pensar. Talvez eu vou analisar. Exatamente. São subterfúgios que podem ser usados e vai te dar um tempo maior para análise, né? Até você chegar a uma conclusão necessária. Perfeito. Olha só, eu vou pro intervalo, tá? Aproveita o intervalo. Já tô vendo aqui no WhatsApp que várias pessoas estão se identificando. O quanto é comum a gente não conseguir falar não. Mas calma, a gente tem que trabalhar isso, hein? Então no próximo bloco a gente vai falar justamente sobre isso, né? Como você pode se impor mais, né? Como dar aí o primeiro passo, né, doutor? Então aproveita o intervalo, manda aqui seu depoimento. Já passou alguma situação delicada por você não ter conseguido dizer não? Participe aqui comigo, tá bom? Eu vou e volto em 2 minutinhos. O Dr. Arnon de Mello, psicólogo, e eu estamos falando aqui do poder do não, né? O quanto é libertador a gente falar não para algumas situações e como a gente pode aprender também a falar não. Já já a gente vai falar sobre isso, mas eu quero voltar aqui com os depoimentos de vocês. A Cláudia, de Lençóis Paulista, doutora, ela tá falando assim: tenho muita dificuldade de falar não, já fiz muitas coisas contrariada e no final é a gente que fica mal. Vou dar uma resumida aqui.
aqui. Ela falou que ela já falou sim para algumas pessoas e na hora que ela precisa da pessoa, a pessoa simplesmente fala não para ela. Ela falou assim, eu quero me libertar e falar mais nãos na minha vida. E tem essa questão, né? Às vezes a gente fala sim para as pessoas, quando a gente precisa, a pessoa não tem problema nenhum em falar não pra gente, né? Na maioria das vezes é assim que funciona, né? Por isso é importante nós entendermos, e assim como as outras pessoas, nós também podemos fazer uso do não, sempre que necessário. Verdade. Olha que interessante aqui também, doutor. Vou resumir também que é um textão aqui. A nossa telespectadora, ela não deixou o nome, mas ela tá falando que ela se intitula Trouxiane. Achei interessante. Que ela falou sim, que ela sempre no trabalho dela falou sim pra todo mundo. Ela achava que as pessoas, né, que ela era querida pelas pessoas, mas ela falou assim que no final ela acha que ela é só Trouxiane, de tanto ela falar assim. É interessante isso, né? Porque, na verdade, é mais ou menos assim que as pessoas acostumadas a falar não se sentem. A pessoa tem a consciência de que está sendo usada, mas não consegue estão cortar. se aproveitando dela de alguma forma, mas o hábito, né? Aquele hábito e a sensação que ela possivelmente terá de estar sendo uma pessoa má, uma pessoa verdade, né? indesejável, faz com que ela não se posicione. Entendi. Aí gera tudo isso que a gente vem conversando. Agora a pergunta que não quer calar, tá? Bota aqui na tela pra gente. Como aprender a falar não? Então a gente já identificou que a gente tem essa dificuldade, né? Não é uma tarefa fácil, mas é necessária em algumas situações. Então como eu posso me impor mais, doutor? De repente sem ferir a outra pessoa, sem ser rude, porque dizer não é sinônimo também de ser grosso, sem educação, né? Como que eu posso então aprender a falar não? Olha, eu acho que a forma mais assertiva é, no primeiro momento, olha, eu vou pensar. Depois eu te respondo. Às vezes não tem coragem de falar pessoalmente, manda uma mensagem depois, uma mensagem de texto. Perde um tempo, eu vou pensar, eu vou ver, eu vou analisar, você tá entendendo? E aí você vai, pensa, analisa, perceba se aquilo vai te deixar mal ou não fazendo isso. E se tudo bem. Se não, olha, infelizmente não vai dar. Verdade. Eu tô lendo o depoimento de todo mundo, eu vou dar o meu depoimento, doutor, porque eu sempre tive muita dificuldade em falar não. Aí às vezes eu ficava pensando numa desculpa, sabe? Nossa, pra não magoar aquela pessoa, eu pensava numa desculpa e tal. E hoje, o que eu tenho trabalhado em mim, né? Eu penso assim, o que é mais importante pra mim? Às vezes é estar com a minha família. Me chamava pra tudo quanto é evento, eu ia, sabe? Aí depende, não posso, porque eu vou estar com o meu esposo, vou estar com a minha família, quero descansar. Olha, não vou poder nesse final de semana porque eu preciso descansar. Então eu tenho trabalhado mais isso também, de falar não e me priorizar. Esse é o certo. E mexe com a nossa autoestima até? Tudo. Claro, isso aí te traz outra perspectiva de vida, né? Sem falar e melhora a tua qualidade de vida também. Porque quando você começa a falar não, um monte de pessoa indesejável sai de perto de você, você tá entendendo? Você se sente mais... Os que permanecem são pessoas verdadeiras, são pessoas que estão com você realmente, e são esses que vale a pena nós gastarmos o nosso tempo e as nossas emoções com eles. Exatamente. Tem até uma frase bem bacana, viu? A gente sabe, no fundo a gente sabe quem sim, quem não e quem nunca. Verdade. Né, doutor? Vamos ver aqui alguns benefícios. Benefícios de aprender a dizer não. Fazer apenas o que se quer fazer, é o que a gente falou, né? Você não é obrigado a nada. Não quer, não vai. Não quer fazer tal coisa, não faz, né? Aprenda a definir limites, né? A palavra limite é muito importante. Se você aprender a dizer não, você vive mais saudável, também não fica remoendo aquelas coisas. Sofrendo por isso, né? Exatamente. Aumenta a sua autoestima, dá um certo poder, assim, eu consegui. Não só isso, você se sente pessoa, né? Né? Você não se sente usada. Verdade. Você se sente necessária, porque você vai estar falando sim para as coisas que realmente te apetece, te faz bem. Então você se sente parte do meio,
mas você se sente parte do meio de uma forma completamente diferente. Verdade, perfeito. E o último ali permite que você saiba mais, né? Assim como o senhor disse, um tempinho, deixa eu pensar melhor, né? Eu pesquisar sobre isso, sobre tal coisa. Enfim, esse bate-papo acho que foi bem necessário, né? Muito bom. Principalmente no nosso dia a dia, na correria do trabalho, né, doutora? Às vezes a gente liga o automático e sai, não, beleza, deixa aí, não, beleza. E é aí que nós não podemos deixar e nos perdermos aceitando tudo o que vem, né? Com certeza. Doutor, algum recadinho final para quem está assistindo? Eu acho que o recado final é priorize a si mesmo, sabe? A prioridade em primeiro momento é você, não e nunca nos esquecendo de que nós vivemos em sociedade, então o outro tem que estar em evidência também, mas depois de você. Nunca esquecer também quem somos, né, doutor? Exato. A nossa essência, né? Você às vezes sair falando sim, sim, sim e se perder no meio do caminho. Esse é um dos pontos primordiais para se viver bem, né? Verdade, exatamente. Na vida nós dependemos de Deus em primeiro lugar e depois de nós mesmos, depois o outro. Não vivemos, não somos ermitões, então nós vivemos em sociedade e precisamos nos relacionar. Mas precisa ser um relacionar-se de forma saudável, de forma adequada e não de uma forma submissa, extremamente submissa, né? Adorei nosso bate-papo, doutor Arnon de Mello, querido amigo aqui do Band Mulher. Eu vou terminar esse bate-papo dizendo um não. Não me incomodo do senhor voltar aqui com outras pautas, tá bom? Eu também não. Até a próxima, então, Obrigado, viu? Samara.